Você já sentiu que não tinha o direito de não estar bem? Não porque algo grave estivesse acontecendo, mas porque você sempre foi a que resolve, a que sustenta, a que dá conta. E quando você é essa mulher, quase ninguém pergunta se você também está cansada. As pessoas contam com você, confiam em você, se apoiam em você, e sem perceber, você começa a acreditar que não pode falhar. Foi num dia absolutamente comum que meu corpo decidiu me contrariar. Era uma terça-feira. Sala de reunião cheia, luz branca refletindo na mesa de vidro. Eu estava de pé, apresentando os resultados do trimestre com a segurança de quem conhece cada número de memória. Nada ali era novo para mim. Eu já tinha feito aquilo dezenas de vezes. Por fora, eu parecia exatamente como sempre. Por dentro, algo começou a sair do ritmo. Enquanto explicava um dos gráficos, senti meu coração acelerar de uma forma diferente. Não era o nervosismo habitual de falar em público, era mais insistente, como se estivesse tentando chamar atenção. Eu continuei falando. Respirei fundo, discretamente, ajustei a postura, mantive o sorriso profissional. Talvez você conheça essa sensação, perceber que algo não está certo, mas decidir continuar, mesmo assim, porque parar parece mais arriscado do que seguir. Minhas mãos ficaram levemente úmidas, apoiei-as na mesa para disfarçar. O ar parecia curto demais para o que eu precisava, meu peito subia rápido. Eu ainda estava respondendo perguntas, mas uma parte de mim já estava concentrada apenas no próprio corpo. Não agora, eu pensei. Eu não podia perder o controle ali, não depois de anos construindo a imagem de estabilidade, não depois de provar tantas vezes que eu era confiável. O desconforto não era visível para ninguém, mas para mim era assustador. Porque o medo não era apenas do sintoma, era do que significaria se alguém percebesse, se alguém enxergasse que eu não estava tão bem quanto parecia. E, naquele momento, continuar funcionando parecia mais importante do que entender o que estava acontecendo. Eu sempre fui a que resolve, e até aquele instante eu acreditava que isso era uma qualidade. Eu não acordei um dia e decidi ser essa mulher. Isso foi acontecendo aos poucos, entre prazos que precisavam ser cumpridos, expectativas que precisavam ser atendidas e pequenas responsabilidades que isoladamente não pareciam pesadas, mas que nunca diminuíam, apenas se acumulavam. No trabalho, eu era a que antecipava problemas antes que eles surgissem, organizava detalhes que ninguém via, ajustava o que estava desalinhado, assumia tarefas quando percebia que alguém estava sobrecarregado. Muitas vezes nem pediam, eu simplesmente fazia. E quando alguém dizia, ainda bem que você está aqui, aquilo soava como reconhecimento, como validação, como prova de que eu era indispensável. Só que junto com o elogio vinha algo silencioso, a confirmação de que eu não podia falhar. Em casa não era muito diferente. Eu mantinha tudo funcionando. Respondia mensagens mesmo tarde da noite. Organizava compromissos mentalmente antes de dormir. Pensava no que precisava ser resolvido no dia seguinte, enquanto ainda estava terminando o dia atual. Era automático. Se eu conseguia fazer, eu fazia. Se eu dava conta, ninguém questionava. E aos poucos aquilo deixou de ser apenas competência. Virou identidade. Ser a forte, ser a estável, ser a que resolve. Eu me orgulhava disso. Mas orgulho pode esconder desgaste. Eu raramente dizia que estava cansada, mesmo quando estava, porque, de certa forma, admitir cansaço parecia incoerente com a imagem que eu mesma ajudei a construir. E não era que eu tivesse infeliz. Eu estava funcionando. Só que funcionar não é a mesma coisa que estar bem. Havia noites em que meu corpo deitava, mas minha mente continuava organizando o dia seguinte, revisando conversas,
antecipando possíveis problemas, como se eu precisasse estar sempre alguns passos à frente de qualquer coisa que pudesse sair do controle. Eu dizia a mim mesma que aquilo era responsabilidade, maturidade, vida adulta. Não era drama, não era crise, era apenas rotina. E talvez o mais perigoso seja exatamente isso, quando o excesso se disfarça de normalidade. Naquela sala de reunião, enquanto meu coração acelerava, eu ainda acreditava que era só estresse, só um dia mais puxado, só cansaço acumulado. Eu não imaginava que meu corpo estava reagindo a algo que vinha sendo construído há muito tempo. E mesmo sentindo que algo estava diferente, minha prioridade ainda era parecer inteira, porque eu sempre fui a que resolve. E naquele momento, eu ainda não sabia o que fazer quando a única coisa fora do lugar era eu. Se alguém tivesse me perguntado naquela época se eu estava bem, eu teria respondido que sim, sem hesitar. Eu não me sentia em colapso, não me sentia à beira de nada. Eu me sentia ocupada, responsável, necessária. E havia algo quase confortável nisso. Mas começaram a existir pequenas cenas que, olhando agora, parecem sinais claros. Nada dramático. Era o cansaço que não passava completamente, mesmo depois de uma noite de sono. A sensação de acordar já com a mente ligada, organizando tarefas antes mesmo de sair da cama. A dificuldade de realmente relaxar, mesmo quando não havia nada urgente acontecendo. Meu corpo até parava, minha cabeça não. Eu revisava mentalmente conversas que ainda aconteceriam, antecipava problemas que talvez nem surgissem, planejava soluções para situações que ainda não existiam. Era como se eu precisasse estar permanentemente preparada. Eu dizia que era responsabilidade, mas talvez fosse alerta constante. Houve dias em que pequenas coisas começaram a me afetar mais do que antes. Um comentário neutro soava mais pesado. Um pedido simples parecia excessivo. Não era uma reação externa. Eu mantinha a postura, mas por dentro eu sentia um desgaste diferente. E rapidamente eu me corrigia. Você está exagerando. Você dá conta. Isso é normal. Eu tratava a exaustão como falha de organização. Tratava tensão como fase passageira. Tratava limite como falta de eficiência. Nunca como sinal. Talvez você já tenha feito isso também, transformar cansaço em problema de agenda, como se bastasse reorganizar compromissos para que tudo voltasse ao equilíbrio. Mas o corpo não funciona por planilha. Ele acumula, ele suporta. E quando já suportou demais, ele começa a dar pequenos avisos. Na época, eu ainda acreditava que estava tudo sob controle. Eu continuava funcionando, continuava entregando, continuava sendo confiável. Só que algo tinha mudado de forma silenciosa. Eu já não sentia satisfação depois de resolver as coisas. Sentia apenas alívio. E alívio constante não é a mesma coisa que equilíbrio. Naquela reunião, quando meu coração disparou, aquilo não surgiu do nada. Foi a continuação de um padrão de atenção constante, de responsabilidade contínua, de nunca realmente desligar. Eu ainda não enxergava como problema, eu chamava de competência. Mas naquele momento, enquanto meu corpo insistia em acelerar sem motivo aparente, algo começava a ficar claro. Talvez eu estivesse funcionando a tempo demais, sem perceber o custo. Quando a outra pergunta veio da ponta da mesa, eu percebi que meu corpo não tinha desacelerado. Pelo contrário, cada batida parecia mais alta, mais presente, como se eu estivesse ouvindo o próprio coração por dentro. Eu respondi, ou pelo menos tentei responder. Mas enquanto falava, senti uma leve pressão no peito. Não era dor aguda, era desconforto, um aperto que não combinava com a situação. A sala continuava normal, as pessoas anotavam, alguém mexia no celular, outro aguardava a próxima explicação. Nada ali indicava emergência. Só que dentro de mim o cenário estava diferente. Minha respiração ficou mais curta. Eu tentava puxar o ar profundamente, mas parecia insuficiente. Inspirei pelo nariz, soltei devagar, como já tinha visto em vídeos sobre respiração controlada.
Funcionou por alguns segundos. Depois voltou. E junto com os sintomas, veio um pensamento mais concreto. E se eu realmente perder o controle aqui? Não era medo de morrer. Era medo de desorganizar a imagem que eu tinha construído. Era alguém precisar me amparar. Era deixar de ser a que resolve para ser a que precisa ser resolvida. Esse pensamento foi mais assustador do que o sintoma físico. Porque se eu desmaiasse, não seria apenas um episódio de mal-estar. Seria uma fissura pública. Eu tentei continuar, mas percebi que estava consciente demais do próprio corpo. Cada respiração era monitorada, cada batida era analisada. E quanto mais eu analisava, mais intensa ficava a sensação. Sintoma, medo, mais sintoma, mais medo. O ciclo se fechava em segundos. Minha visão ficou levemente diferente, como se as bordas da sala estivessem menos nítidas. Não era desmaio, era estranhamento, como se eu estivesse alguns centímetros afastada de mim mesma. Continuei falando, mas já não era automático. Eu precisei de um segundo a mais para organizar a próxima frase. Um segundo que, para mim, pareceu enorme. Aquilo nunca acontecia. Eu sempre tive clareza rápida, controle mental, resposta imediata. Naquele momento, eu senti que estava atravessando um limite invisível. O corpo não estava mais cooperando com a imagem. E pela primeira vez na minha vida adulta, eu me vi diante de algo que não conseguia resolver com organização, lógica ou esforço. Eu estava perdendo o domínio sobre mim mesma. E isso era mais assustador do que qualquer erro naquela apresentação. Eu sabia que não conseguiria sustentar aquilo por muito mais tempo. Entre continuar fingindo normalidade e aceitar que algo realmente estava errado, eu precisei escolher. E pela primeira vez, continuar parecia não possível. Eu não lembro exatamente quais palavras usei para interromper a reunião. Talvez tenha dito que precisava de um minuto. Talvez tenha usado alguma justificativa rápida. O que eu lembro com clareza é da sensação de levantar, tentando manter a postura firme, como se nada estivesse acontecendo. Caminhar até a porta exigiu mais esforço do que deveria. Não fisicamente, mas emocionalmente. Cada passo carregava a atenção de quem ainda tenta sustentar uma imagem até o último segundo. Quando a porta se fechou atrás de mim, o silêncio do corredor pareceu diferente. Eu entrei no banheiro mais próximo e me apoiei na pia. Olhei para o espelho. O rosto era o meu, mas a expressão estava diferente. Mais pálida, mais tensa, os olhos atentos demais. Minha respiração ainda estava irregular, o coração acelerado. Eu tentei racionalizar. É só estresse, é só cansaço. Você vai ficar bem. Mas enquanto repetia essas frases internamente, uma parte de mim estava genuinamente assustada, porque aquilo não parecia apenas nervosismo. Eu lavei o rosto com água fria. A sensação ajudou por alguns segundos. A respiração começou a encontrar um ritmo menos acelerado. O coração desacelerou aos poucos. E isso me confundiu. Se fosse algo grave, não teria piorado. Se fosse sério, não teria continuado. O fato de melhorar me trouxe um tipo diferente de inquietação, porque sugeria que talvez aquilo tivesse vindo de dentro, não de uma doença física imediata, mas de algo que eu vinha ignorando. Eu sentei por um instante. Ali, naquele espaço fechado, a pergunta surgiu com mais clareza. O que está acontecendo comigo? Não era dramática, era honesta. Eu sempre consegui manter controle, sempre consegui administrar pressão, sempre consegui funcionar. Por que agora não? Meu pensamento oscilava entre duas possibilidades igualmente incomodantes. Ou havia algo físico que eu não sabia, ou eu tinha ultrapassado um limite interno sem perceber. Nenhuma das duas era fácil de aceitar.
Aos poucos, os sintomas diminuíram. A respiração estabilizou, a tontura passou, o coração encontrou um ritmo mais próximo do normal. Eu me levantei, ajustei a roupa, organizei o cabelo. Era quase automático, como se mesmo sozinha eu ainda precisasse parecer estável. Talvez você conheça essa necessidade de se recompor antes mesmo de entender o que sentiu. Quando voltei para a sala, a reunião já estava quase encerrando. Ninguém parecia alarmado. Ninguém parecia ter percebido. E isso trouxe alívio imediato. Mas também trouxe algo novo. Porque, embora tudo parecesse normal por fora, algo dentro de mim tinha se deslocado. Eu não tinha explicação ainda, mas eu sabia que aquilo não tinha sido apenas um dia ruim. Eu voltei para minha mesa naquele dia como se nada tivesse acontecido. Respondi e-mails, organizei documentos, cumpri tarefas pendentes. A rotina continuou com a mesma aparência de sempre. E ninguém demonstrou ter percebido qualquer alteração. Talvez essa tenha sido a parte mais desconcertante. Durante anos, eu associei força à capacidade de continuar. Continuar mesmo cansada, continuar mesmo sobrecarregada, continuar mesmo quando algo dentro de mim pedia pausa. E durante muito tempo isso funcionou. Eu realmente dava conta. Mas naquela tarde, ainda sentindo um leve resquício do que tinha acontecido, comecei a considerar algo que até então eu evitava. Talvez dar conta não fosse o mesmo que estar bem. O que me assustou não foi apenas o sintoma físico. Foi a possibilidade de que aquilo não tivesse surgido do nada, que talvez fosse o resultado acumulado de um padrão que eu vinha sustentando há anos. Eu nunca tinha questionado a necessidade de ser a forte. Nunca tinha parado para pensar se aquela identidade também me custava algo. Porque ser necessária traz reconhecimento, traz valor, traz segurança. Mas também pode trazer solidão. Naquela noite, quando fiquei sozinha, a cena da reunião voltou com mais nitidez. Não como um trauma, mas como um alerta. Pela primeira vez, eu considerei que talvez eu estivesse confundindo responsabilidade com autonegação. Que talvez eu tivesse aprendido a ser forte, mas não a ser humana. Eu não mudei radicalmente no dia seguinte. Não abandonei compromissos, não fiz promessas grandiosas, não anunciei uma transformação. Mas algo tinha sido quebrado. A crença de que eu podia ignorar sinais indefinidamente. Talvez você também tenha aprendido que aguentar é sinônimo de valor, que dar conta é prova de maturidade, que ser indispensável é uma forma de segurança. Mas existe uma diferença entre escolher ser forte e não se permitir ter limite. Naquele dia, eu não desmaiei. Eu não perdi o controle na frente de todos, mas eu também não consegui mais fingir que nada estava acontecendo. E às vezes, a mudança não começa com um colapso público. Começa com uma pergunta silenciosa que você não consegue mais ignorar. Até quando eu vou continuar funcionando sem me escutar? Se essa história se parece com algo que você já viveu ou ainda vive, talvez você também esteja começando a questionar o que significa ser forte o tempo todo. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que sempre parece dar conta de tudo. Às vezes, o primeiro passo não é deixar de ser forte, é permitir que essa força não seja solitária.